Bem-vindo ao dia 112 do Projeto Bíblia 365 dias. Que bênção ver você avançando com fidelidade nessa jornada de leitura e transformação espiritual. Cada dia na palavra é uma oportunidade de ouvir a voz de Deus, renovar a mente e fortalecer a fé. Ler a Bíblia toda em um ano é um compromisso que transforma seu interior e alinha sua vida com os céus. No devocional de hoje, 22 de abril, vamos meditar em Josué 1 e 2, Gálatas 5 e 6 e Provérbios 10, 11 e 20. No início do livro de Josué, vemos o chamado à coragem e obediência. Deus levanta Josué para liderar o povo com a promessa de sua presença constante. Rabi, uma mulher improvável, demonstra fé e se torna instrumento do plano divino. Em Gálatas aprendemos sobre os frutos do Espírito e a liberdade verdadeira que há em Cristo. E em Provérbios, a sabedoria continua sendo contrastada com a insensatez. Nossas palavras e escolhas revelam o que está em nosso coração. Antes de começar, ore com sinceridade. Peça ao Espírito Santo que fale com você, te guie e te fortaleça através da palavra de hoje. Você não está apenas lendo, está sendo moldado por Deus para viver uma nova história. Antes de seguir, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar firme conosco nessa jornada. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser edificado hoje. Vamos juntos. O que Deus quer revelar hoje pode transformar tudo em sua vida. Josué 1. Deus comissiona Josué. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Moisés, meu servo, está morto. Agora, você e todo este povo devem se preparar para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que estou dando aos israelitas. Eu lhes dou todo lugar onde puserem os pés, conforme prometi a Moisés, desde o deserto do Neguebe, ao sul, até os montes do Líbano, ao norte, desde o rio Eufrates, a leste, até o mar Mediterrâneo, a oeste. Toda essa terra será de vocês, inclusive a terra dos hititas. Ninguém conseguirá resistir a você enquanto você viver, pois estarei com você como estive com Moisés. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei dar a seus antepassados. Seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para um lado nem para o outro, para que tenha sucesso em tudo que fizer. Estude continuamente este livro da lei. Medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo o que está escrito. Só então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Esta é minha ordem: seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor seu Deus está com você onde quer que você vá. Josué dá ordens ao povo. Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e digam ao povo que prepare mantimentos. Dentro de 3 dias, vocês atravessarão o rio Jordão e tomarão posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Josué também disse às tribos de Ruben, Gade e à metade da tribo de Manassés: lembrem-se do que Moisés, servo do Senhor, lhes ordenou. O Senhor, seu Deus, lhes dá descanso e lhes entregará esta terra. Seus esposas, filhos e rebanhos poderão permanecer na terra a leste do Jordão, que Moisés lhes deu. Mas seus homens de guerra, bem armados, devem atravessar à frente dos outros israelitas para ajudá-los. Fiquem com eles até que o Senhor conceda descanso a seus irmãos, como fez com vocês, e até que eles também tomem posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Depois, vocês poderão voltar e tomar posse da terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu do lado leste do Jordão. Então o povo respondeu a Josué: faremos tudo o que você nos ordenou e iremos aonde nos enviar. Obedeceremos a você como obedecemos a Moisés. Que o Senhor, seu Deus, esteja com você, como esteve com Moisés. Quem se rebelar contra suas ordens e não obedecer a tudo que você ordenar, será executado. Seja forte e corajoso. Josué 2. Raabe protege os espiões. Então Josué, filho de Num,
secretamente enviou 2 espiões do acampamento de Sitim com a seguinte instrução: vão e observem a terra, especialmente a cidade de Jericó. Os 2 homens foram e chegaram à casa de uma prostituta chamada Raabe, onde passaram a noite. Contudo, alguém informou ao rei de Jericó que alguns israelitas haviam entrado na cidade à noite para espionar. Então o rei de Jericó enviou uma ordem a Raabe: traga para fora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar toda a terra. Raabe, porém, havia escondido os 2 homens e respondeu: é verdade que vieram à minha casa, mas eu não sabia de onde eram. Eles saíram da cidade ao anoitecer, quando iam fechar os portões. Não sei para onde foram. Se correrem atrás deles, talvez os alcancem. De fato, ela os havia levado ao terraço e os havia escondido sob feixes de linho que havia ali. Os homens do rei partiram em busca dos espiões pelo caminho que leva aos vales do Jordão. Assim que saíram, os portões da cidade foram trancados. Antes que os espiões se deitassem, Raabe subiu ao terraço para conversar com eles. Ela disse: sei que o Senhor lhes deu esta terra. Estamos apavorados. Todos os habitantes da terra vivem em pânico por causa de vocês. Pois ouvimos como o Senhor secou o Mar Vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito. Sabemos o que fizeram com Seom e Og, os 2 reis amorreus a leste do Jordão, cujos povos vocês destruíram por completo. Quando soubemos disso, nosso coração se encheu de medo. Ninguém tem coragem de enfrentá-los, pois o Senhor, seu Deus, é Deus supremo em cima nos céus e embaixo na terra. Portanto, jurem por mim, pelo Senhor, que serão bondosos com minha família, assim como fui bondosa com vocês. Deem-me um sinal certo de que pouparão a vida de meu pai, minha mãe, meus irmãos e irmãs, e de todos os seus familiares. Salvem-nos da morte. Os homens responderam: se você não nos denunciar, prometemos pela nossa vida garantir a sua. Quando o Senhor nos der a terra, agiremos com bondade e fidelidade para com você. Raabe os ajudou a descer por uma corda, pela janela, pois a casa dela ficava na muralha da cidade. Ela lhes disse: fujam para as colinas, escondam-se ali por 3 dias, até que os perseguidores voltem. Depois, sigam seu caminho. Os homens disseram: cumpriremos o juramento que você nos fez fazer, mas somente se, ao entrarmos na terra, você deixar este cordão vermelho pendurado na janela pela qual nos ajudou a descer, e todos os seus familiares, pai, mãe, irmãos e toda a família, estiverem dentro da casa. Se saírem de casa, a responsabilidade será deles e não nossa. Se alguém lhes fizer mal dentro da casa, a culpa será nossa. Mas se você nos trair e contar nosso plano, estaremos livres do juramento que nos fez fazer. Raabe respondeu: está certo, farei como disseram. E os despediu. Depois pendurou o cordão vermelho na janela. Os espiões foram às colinas e ficaram ali 3 dias, enquanto os perseguidores os procuravam por todo o caminho e não os encontraram. Quando voltaram ao acampamento, desceram das colinas, atravessaram o rio e contaram a Josué tudo o que havia acontecido. Disseram a Josué: sem dúvida, o Senhor nos deu a terra inteira. Todos os seus habitantes estão apavorados por causa de nós. Gálatas 5. A liberdade em Cristo. Cristo verdadeiramente nos libertou. Agora, portanto, permaneçam firmes e não se deixem escravizar novamente pela lei. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. Repito, todo homem que se deixa circuncidar está obrigado a obedecer a toda a lei. Pois se buscam tornar-se justos diante de Deus por cumprir a lei, vocês se separam de Cristo e caem fora da graça de Deus. Nós, porém, pelo poder do Espírito, aguardamos com fé a justiça que Ele prometeu. Pois quando estamos unidos a Cristo Jesus, não faz diferença estar ou não circuncidado. O que importa é a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar a obedecer à verdade? Essa persuasão não vem daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio no Senhor que vocês não aceitarão outra opinião. Quem os está confundindo, seja ele quem for, será castigado. Irmãos, se ainda estou
pregando que a circuncisão é necessária, como alguns afirmam, porque continuo sendo perseguido. Se assim fosse, a mensagem da cruz não seria ofensiva. Quem anda dizendo isso bem que poderia mutilar-se de uma vez? A vida segundo o Espírito. Pois vocês foram chamados para viver em liberdade, irmãos. Mas não usem essa liberdade para satisfazer sua natureza humana. Pelo contrário, usem-na para servir uns aos outros com amor, pois toda a lei pode ser resumida neste único mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Se, porém, estão sempre mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado. Correm o risco de destruírem-se mutuamente. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim, não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças lutam constantemente entre si, de modo que vocês não têm liberdade para pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são perfeitamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festas desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Gálatas 6. Colheita espiritual. Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem ajudar essa pessoa a se restaurar com mansidão. E cuidem para que vocês mesmos não sejam tentados. Ajudem a carregar os fardos uns dos outros e, assim, cumpram a lei de Cristo. Se alguém pensa ser importante demais para ajudar o outro, está apenas enganando a si mesmo. Prestem atenção em seu próprio modo de viver. Se forem bons em sua conduta, terão satisfação pessoal com isso, sem necessidade de se comparar com os outros, pois cada um é responsável pela própria conduta. Aqueles que estão sendo instruídos na palavra devem repartir com seu instrutor todas as coisas boas. Não se deixem enganar. Ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá da natureza humana a destruição. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No tempo certo, teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. Sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Conclusão de Paulo. Notem que letras grandes uso ao escrever-lhes de próprio punho. Aqueles que tentam obrigá-los à circuncisão querem apenas causar boa impressão e evitar serem perseguidos por ensinar que somente a cruz de Cristo salva. E nem mesmo os que exigem a circuncisão cumprem toda a lei. Querem, contudo, que vocês sejam circuncidados para se orgulharem disso. Quanto a mim, que eu jamais me glorie em qualquer coisa, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa dessa cruz, meu interesse por este mundo foi crucificado, e o interesse do mundo por mim também morreu. Não importa se fomos ou não circuncidados, o que importa é sermos uma nova criação. Que a paz e a misericórdia de Deus estejam sobre todos os que vivem segundo esse princípio. Eles são o novo povo de Deus. De agora em diante, que ninguém me perturbe com essas coisas, pois levo em meu corpo cicatrizes que mostram que pertenço a Jesus. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de cada um de vocês. Amém. Provérbios 10, 11 e 20.
As palavras dos justos são fonte de vida, mas as dos perversos escondem intenções violentas. O ódio provoca brigas, mas o amor cobre todos os pecados. A sabedoria se encontra nos lábios dos que têm discernimento, mas a vara é para as costas dos que não têm juízo. Os sábios acumulam conhecimento, mas o falar do tolo é ruína iminente. A riqueza dos ricos é sua fortaleza, mas a pobreza destrói os pobres. O salário do justo lhe traz vida, mas a renda do perverso lhe traz castigo. Quem aceita a instrução anda no caminho da vida, mas quem a rejeita se perde. Quem esconde o ódio tem lábios mentirosos, e quem espalha calúnias é tolo. Às muitas palavras não faltam pecado, mas quem controla a língua é sensato. As palavras do justo são como prata refinada. O coração do perverso vale bem pouco. Mais um dia completo no projeto Bíblia 365 dias. Glória a Deus pela sua constância. Sua dedicação à palavra está gerando raízes profundas de fé, sabedoria e comunhão com o Pai. Ler a Bíblia todos os dias é construir uma vida firme sobre a rocha. É nela que encontramos coragem para avançar, direção para escolher e força para vencer. Permaneça firme. O Senhor está com você em cada passo dessa jornada, guiando, ensinando e cuidando do seu coração. Curta, comente e compartilhe este vídeo. Sua interação pode levar essa mensagem a muitos outros que estão sedentos por Deus. E me conta nos comentários o que mais falou com você na leitura de hoje. Nos vemos amanhã para mais um mergulho na palavra no Bíblia 365 dias.